suas vibrações e ondas. De um modo geral, qualquer coisa que oscile para frente e para trás, para lá e para cá, de um lado para o outro, para dentro e para fora, ou para cima e para baixo, está vibrando. Uma vibração ou oscilação é um movimento bamboleante com o transcorrer do tempo. Um movimento que ocorre tanto no espaço quanto no tempo constitui uma onda. Verifiquem essa garotinha. As cerdas do seu arco esfregam as cordas do violoncelo, pondo-as a vibrar em frequências que dependem da massa e da tensão de cada corda e do local onde ela controla o seu comprimento com seus dedos. As cordas em vibração suavemente forçam vibrações de iguais frequências no corpo de madeira do instrumento, e as vibrações não param por aí. A madeira vibrante, por sua vez, gera vibrações no ar circundante que transportam a música até os tímpanos dos nossos ouvidos. O Sol se comporta da mesma forma, assim como a luz, que é uma onda eletromagnética. Maxwell descobriu que a luz é uma oscilação de campos elétricos e magnéticos, e esses campos são oscilantes, que regeneram um ao outro, formando desta maneira uma onda eletromagnética que emana das cargas vibrantes. Os campos elétrico e magnético de uma onda eletromagnética são perpendiculares entre si e também à direção de propagação da onda. Como no caso de uma onda que se propaga na superfície da água, os pontos mais altos de uma onda senoidal são chamados de cristas, enquanto os mais baixos são chamados de vales ou ventres. A linha reta tracejada na figura, ela representa a posição zero, ou o ponto médio da vibração. O termo amplitude se refere à distância entre o ponto médio de vibração e a crista de uma onda. Portanto, a amplitude é igual ao máximo afastamento em relação ao equilíbrio. O comprimento de onda de uma determinada onda é a distância que vai de uma crista até a outra adjacente. Ou, equivalentemente, o comprimento de onda é a distância entre quaisquer duas partes idênticas e sucessivas da onda. E a frequência? A taxa de repetição de uma determinada vibração é a sua frequência. A frequência de um pêndulo oscilante ou de um objeto vibrando em uma mola e especifica o número de vibrações para lá e para cá que ele realiza em um determinado tempo, normalmente 1 segundo. Uma oscilação completa para lá e para cá constitui uma vibração. A unidade de frequência no sistema internacional é chamado Hertz, ou seja, uma vibração por segundo equivale a 1 Hertz. A unidade de frequência, então, podemos falar, homenageando Heinrich Hertz, é o Hertz. Agora vamos verificar esta antena. Os elétrons na antena transmissora vibram muitas vezes a cada segundo, produzindo ondas de rádio. Uma estação FM em 101,7 MHz no dial transmite ondas de rádio com frequências de oscilação de 101.700.000 Hz. Essas frequências de ondas de rádio são aquelas nas quais os elétrons são forçados a vibrar na antena de torre de transmissão da estação. Assim, vemos que a fonte de todas as ondas é sempre algo que vibra. A frequência de vibração da fonte e a frequência de onda que ela produz são idênticas. Podemos falar que o período de uma vibração ou de uma onda é o tempo que dura uma oscilação completa. Se a frequência de um objeto é conhecida, o seu período pode ser calculado e vice-versa. Necessário para completar uma vibração, ou seja, o período da vibração é 1 por 2 segundos, ou meio segundo. Já se a frequência for 3 Hz, então o período será 1/3 de segundo. A frequência e o período são um intervalo do outro. E a velocidade? Como já sabemos que velocidade é distância por tempo, e a distância é exatamente o comprimento de onda na onda, podemos escrever então que velocidade é o comprimento dividido pelo período, que é o tempo. Com isso, a velocidade passa a ser comprimento de onda vezes frequência.
Vamos imaginar esse passarinho em cima do toco dentro de um mar. E a gente tem aí uma onda que vem através deste pulso. Estabelecemos que o comprimento dessa onda é de 1 metro. Supondo que o passarinho emita um som com uma frequência de 3 Hz, podemos falar então que a velocidade dessa onda é de quanto? Como velocidade é frequência vezes comprimento de onda, nós podemos falar que 3 vezes 1 é igual a 3 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dessa onda é de 3 metros por segundo. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Supondo que a sua frequência é de 34 Hz, qual é o comprimento de onda? Tente você fazer.